Há luzes que cruzam a terra e deixam um rastro eterno de amor, paz e caridade. Uma presença que o tempo não apaga. Chico para sempre. Décadas passadas da sua volta ao plano espiritual, as vivências de Chico Xavier através de suas lições vão sendo esquecidas. Torná-las conhecidas às novas gerações é o objetivo deste programa, produzindo voluntariamente. Um senhor FG, que perdera a esposa pouco tempo antes, compareceu à sessão realizada pelos irmãos Xavier em 19 de novembro de 1934. Dominado pela mágoa imensa pela perda sofrida, o referido senhor fora ali na esperança de um pouco de consolo. Findas as primeiras preces, um espírito se manifestou. Numa comunicação espontânea dirigida a FG, tal mensagem era cheia de palavras confortadoras, dizendo a certa altura assim: a tua ex-companheira de amarguras, alegrias e lutas terrenas está recuperando as suas forças, sob as vistas de amigos devotados que buscaram suavizar seus derradeiros tormentos. Exortava o citado destinatário a prosseguir enfrentando seus combates morais com serenidade e fé. Finalizando, afirmou o espírito ter sido vigário em São Cristóvão e haver desencarnado no ano de 1902. Pesquisas levadas a efeito revelaram que realmente a 13 de março de 1902, segundo notícias em jornais da época, desencarnara no Rio o reverendo cônego Luiz Antônio Escobar Araújo, vigário da freguesia de São Cristóvão. Contou a senhora amiga pessoal de Susana Mouzinho. Certa vez lanchávamos em companhia de Chico em Uberaba, quando ele passou às minhas mãos uma xícara de café. Em pleno dia houve então impressionante fenômeno de efeitos físicos. Vi altamente surpreendida que seus dedos brilhavam e, como se fossem de cera, a derreter-se com o calor, começou a jorrar perfume. O café ficou perfumado e o chão respingado de agradável perfume que invadiu a sala toda. Ele ocultou a mão, meio sem jeito, e perguntei: Chico, o que você sente quando isso acontece? Respondeu-me: sinto vergonha, minha filha. Este fato, no meu entender, fala por si só da humildade e estatura espiritual desse mensageiro de Jesus. Relato de Dona Maria Filomena Luoto. Desenvolvia-se na sede da União Espírita Mineira em Belo Horizonte uma recepção em homenagem a Chico pelo recebimento de título de cidadão, quando adentra ao salão uma pessoa empunhando uma arma, bradando: ninguém vai tocar em Chico Xavier. Eu o defenderei de qualquer um. Ele é um santo. Notava-se o desequilíbrio da pessoa. A movimentação aumenta no recinto, uns se apavorando, outros procurando correr e outros ainda tentando controlar a pessoa. O Chico, tranquilo, afasta-se um pouco do grupo e põe-se em silêncio, permanecendo contudo no recinto. Descemos ao andar térreo pensando em providências defensivas e, para nosso alívio, um jipe com militares da Polícia Militar de Minas Gerais para a junta do meio-fio e seus ocupantes vêm ao nosso encontro, sendo recebidos com as seguintes palavras: graças a Deus vocês chegaram. Estamos com um problema lá em cima. Antes de qualquer explicação, para surpresa nossa, o chefe da patrulha fala: não tem nada não, vamos subir. O senhor Chico Xavier foi nos chamar na estação rodoviária, onde nos encontrávamos em serviço de ronda. Viemos logo atender ao chamado. Fora um evidente fenômeno de bilocação. O senhor Rômulo Joviano, inspetor-chefe da Fazenda Experimental do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo, depois de ouvir o que se contava sobre os feitos do empregado do Zé Felizardo, teve a curiosidade de assistir a algumas sessões, embora sem manifestar crença alguma a respeito. Numa dessas reuniões, o médium, em transe,
escreveu, ou melhor, psicografou algumas frases que os componentes da mesa não puderam decifrar. Eram escritas em inglês. O Dr. Rômulo, naturalmente desconfiado, solicitou que a mensagem lhe fosse entregue para poder examiná-la melhor em casa. Conhecedor do inglês, observou então que as frases continham alguns erros. Anotou-os e compareceu à sessão seguinte, disposto a interpelar o médium e os espíritos sobre tais erros. Antes, porém, que pudesse fazê-lo, Emmanuel, o espírito guia do Chico Xavier, respondia, logo ao início do transe, às interpelações que não tinham sido ainda feitas, esclarecendo que os erros observados pelo Dr. Rômulo e sobre os quais este pretendia fazer perguntas, resultavam da deficiência do aparelho, isto é, do médium. Como este nada conhecesse do idioma inglês, a mensagem transmitida por seu intermédio podia ressentir-se dessa falha, fato esse, aliás, já previsto e explicado dentro da doutrina. Relembrou Joaquim Alves, o Jô, criador de inúmeras capas e livros, com a produção de Chico Xavier, publicados entre os anos 60 e 70. Em reunião de que participávamos, uma onda de perfume inunda a pequena sala. Corporifica-se o espírito Sheila, loira e jovial, falando com seu forte sotaque alemão, língua exercitada em sua derradeira romagem terrena. Meu amigo Bissoli estabeleceu um diálogo. Eu me sinto mal, diz Bissoli. Sheila, graciosa e delicada, informou, você come muita manteiga, Bissoli. Vou tirar uma radiografia do seu estômago. A pedido, nosso companheiro levantou a camisa. O espírito materializado aproxima-se e entrecorre, num sentido horizontal, seus dedos semiabertos sobre a região do estômago de nosso amigo. E tal se lhe incrustasse uma tela de vidro no abdômen, podíamos ver as vísceras em funcionamento. Pronto, diz Sheila, apagando o fenômeno. Agora levarei a radiografia ao plano espiritual para que a estudem e lhe deem um remédio. De repente, Chico assumiu ares estranhos. De pé, andando de lá para cá pelo quarto, manifestava a presença de um capitão de navio posto a pique em combate em mares angreenses, presumimos, por volta de 1808-1810. Travara combate com corsários franceses. Demonstrava o cuidado com seus comandados com a carga, com o inimigo. Muitas outras manifestações se apresentaram aos nossos olhos. Um juiz que vendera sua consciência à época do primeiro império de Dom Pedro I, proferindo sentenças iníquas para obter títulos de nobreza, fortuna e prestígio político. A farra dos franciscanos que, na ganância, luxúria e avidez por riquezas, matavam os viajantes que pernoitavam no convento para roubá-los. As bacanais, as missas negras, o furto de recém-nascidos nas senzalas e os rituais sacrílegos, onde os inocentezinhos serviam de oferenda na prática de bruxaria cujos sangues eram ingeridos. Houve o desfile de uma horda de criaturas satânicas, sórdidas, cruéis, seres em forma de répteis, homens e mulheres que, por vício degenerativo de suas mentes, achavam-se travestidos, exibindo grandes órgãos sexuais masculinos ou femininos, num fenômeno de zoantropia, tão terríveis e nauseabundos. Saindo o espírito Alta de Souza, a voz de quem dirigia o trabalho se fez ouvir da espiritualidade num fenômeno de voz direta. Agora, peço aos nossos amigos que abram a porta para ver o médium. Atendemos. Descerrada a porta, encontramos o ambiente todo iluminado e Chico permanecia deitado, atravessado na cama, inanimado. De seu peito, no local do coração, um esfuziante foco de luz se lançava ao espaço, e em letras douradas se escrevia a palavra amor. Comenta Chico Xavier. Respeito os estudos sobre o Apocalipse, mas não tenho largueza de pensamento para interpretá-lo, como determinados técnicos o interpretam e situam. Mas,
acima do próprio Apocalipse, eu creio na bondade eterna do Criador que nos insuflou de vida imortal. Então, acima de todos os apocalipses, eu creio em Deus e na imortalidade humana, e essas duas realidades preponderarão em qualquer tempo da humanidade. Não há ninguém desamparado. Assim como aqui na Terra, na pior das hipóteses, renasceremos a sós, em companhia de nossa mãe, mas nunca sozinhos, no mundo espiritual também a providência divina ampara todos os seus filhos. Ainda aqueles considerados os mais infelizes pelas ações que praticaram e que entram no mundo espiritual com a mente barrada pela sombra que eles próprios criaram em si mesmos, ainda esses têm o carinho de guardiões amorosos que os ajudam e amparam no mundo de mais luzes e mais felicidade. Os benfeitores espirituais esclarecem frequentemente que a doutrina espírita formula explicações mais lógicas, mais simples em torno dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, explicações essas que nós encontramos com muita riqueza de minudências nas obras codificadas por Allan Kardec. Mas explicam também que todas as religiões são respeitáveis e que nossa atitude diante de todas elas deve ser de extremada veneração pelo bem que elas trazem às criaturas humanas e por serem igualmente sustentáculos do bem na comunidade em nome de Deus. Chico passou a frequentar certa casa de pessoas amigas mais do que de costume. E essa casa, que se rodeava de muitos observadores, não era vista com bons olhos. Chico não devia entrar ali, diziam alguns. Aquela gente é perigosa, clamavam outros. A coisa ia nesse ponto quando um irmão lembrou ao Chico a inconveniência que se expunha. O médium, muito preocupado em prece, expôs a Emmanuel o que se passava e perguntou: "O senhor acha, então, que não devo entrar lá?" E o protetor, sorrindo, deu-lhe esta sábia resposta: "Você pode entrar lá, quando quiser. Somente desejo saber se você pode sair." Certa manhã caminhava para o trabalho, atravessando o largo trecho de campo no rumo do escritório, meditando sobre os trabalhos mediúnicos a que se confiava. As exigências eram sempre muitas. Como agir para equilibrar-se na tarefa? Surgiam doentes pedindo socorro. Aflitos rogavam consolo. Curiosos reclamavam esclarecimentos. Ateus insistiam pela obtenção da fé. Os problemas eram tantos. Quando curvava a cabeça, desanimado, aparece-lhe Emmanuel e aponta-lhe um quadro a pequena distância. Era um lavrador ativo, manejando uma enxada ao sol nascente. "Reparou?" disse ele ao médium. "Guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre." Logo após, fez uma pausa e considerou: "Nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar." Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada renovação interior e disse: "É verdade. O desânimo é um veneno." "Sim", concluiu o orientador, "a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei." O benfeitor despediu-se e Chico abraçou o trabalho naquele dia de coração feliz e alma nova. Os espíritos amigos sempre nos dizem que o Brasil está destinado a grandes realizações na vivência de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, é de esperar que tenhamos no Brasil a civilização cristã do futuro, sem qualquer menosprezo a outras nações igualmente cristãs. Mas, sendo o Evangelho do Cristo especialmente uma norma de vida, no Brasil esta norma vem sendo observada nos procedimentos de vida de seu povo, que procura cultuar a fraternidade cristã, com assistência recíproca, com a paz e com a segurança de todos,
cada vez mais. Dona Josefina era uma senhora cega, muito estimada nos arredores de Pedro Leopoldo e tinha uma verdadeira adoração pelo Chico. Seu desejo maior era o de que o seu conterrâneo um dia jantasse com ela. Tanto pediu que o filho de Dona Maria João de Deus a atendeu. Foi marcado o dia e o Chico compareceu. A mesa estava posta. Numa ponta sentou-se o convidado de honra, na outra, sua admiradora e nos lados, duas amigas, conhecidas de ambos. Por ser pobre, Dona Josefina apenas fez uma sopa substanciosa. No prato fundo, diante de cada convidado, achava-se a sopa contendo ingredientes apetitosos. O médium, emocionado com o tratamento afetuoso, devagar, dando atenção à palavra da dona da casa, foi tomando a sopa, quando de repente dá com uma barata preta no meio do prato. Afasta-o para o lado, no momento em que Dona Josefina lhe pergunta: "Então, Chico, está gostando da minha sopa? Olhe que a fiz com cuidado e carinho em sua homenagem. Está ótima, minha irmã. Sou-lhe muito grato pela sua bondade. Não mereço tanto", respondeu-lhe o médium, e para que ninguém observasse seu achado, foi conversando e tomando a sopa. Dona Josefina ria de contente. O humilde homenageado sentia-se contrafeito. Mas, diante da alegria da querida irmã, que se sentia tão honrada com a sua presença, esqueceu-se da barata e começou a conversar animadamente, contar casos e a comer. No fim, quando todos acabaram, olhou para o prato. Estava vazio. Havia tomado a sopa e a barata também, mas concorrera para alegrar o coração de uma velha e sincera admiradora. Segundo os mensageiros da espiritualidade maior, nós, as criaturas terrestres de todas as idades, superaremos as crises atuais e dizem que as transformações afetivas do mundo moderno se verificam para o bem geral. Os nossos guias espirituais traduzem a nossa insatisfação no mundo inteiro como sendo a ausência de Jesus Cristo em nossos corações. Precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. A reunião da noite de 2 de junho de 1955 reservou-nos grande surpresa. Por ausência do companheiro encarregado do serviço de gravação, ocupamo-nos pessoalmente desse mistério. E enquanto atendíamos a semelhante tarefa, notamos que a organização mediúnica denotava expressiva alteração. Intuitivamente assinalamos que o nosso grupo estava sendo visitado por mensageiro espiritual de elevada hierarquia. E nós não nos enganávamos. Colocando-se de pé, o instrutor passou a palavra. Dicção educada, voz clara e bela. Em sucinto estudo, exalça a figura excelsa de Jesus à frente do Espiritismo. Na saudação final, identifica-se: tínhamos conosco a presença de Bittencourt Sampaio, cuja sublime envergadura espiritual escapa à exiguidade de nossa conceituação. Despede-se o orientador e encerramos a reunião. Movimentamo-nos para estudar a mensagem, ouvindo-a de novo. No entanto, com o maior desapontamento, notamos que o gravador não funcionara. Perdêramos a palavra do grande instrutor. Comentando a locução ouvida, a maior parte dos companheiros afasta-se do recinto. Nós, porém, um conjunto de 6 amigos, permanecemos na sede do grupo mais tempo, examinando a máquina e lamentando o ocorrido. 1 hora decorrera sobre o encerramento de nossas tarefas e preparávamos a retirada quando o médium anunciou estar ouvindo de nosso amigo espiritual José Xavier o seguinte aviso: "Não se preocupem, Meimei e eu gravamos a palavra do benfeitor que esteve entre nós de passagem. Reúnam-se em silêncio e o médium poderá ouvi-la de nossa máquina, fixando-a no papel." Sentamo-nos ao redor da mesa com o material de escrita indispensável.
Depois de nossa prece, o Chico esclarece estar vendo uma pequena gravadora junto de nós, manejado pelos amigos espirituais e, dizendo escutar a mensagem, põe-se a escrever moderadamente, evidenciando a audição em curso. Entretanto, o médium escreve e faz a pontuação ao mesmo tempo. Ajudando-o a segurar o papel, conjecturamos mentalmente. Ora, se o Chico está ouvindo a mensagem gravada, como pode fazer a pontuação? Estamos diante de um ditado ou de uma psicografia comum? No instante exato em que formulamos a indagação em pensamento sem externá-la, o médium interrompe a grafia por momentos e explica-nos. Meu amigo, o José, recomenda-me informar a você que enquanto o Meimei está comandando o gravador, ele está ditando a pontuação para melhor segurança do nosso serviço. Extremamente surpreendido, guardamos o esclarecimento. Terminada a escrita, o médium leu quanto ouvira. Notamos com admiração que o papel apresentava a mensagem que ouvíramos de Bittencourt Sampaio. Chico aplicava passes. Ao nosso lado ocorreu um ruído, qual se algum objeto de pequeno porte tivesse sido arremessado sem muita violência. Jô, disse o médium, Sheila deu-lhe um presente. Logo mais, procuramos em derredor e vimos um caramujo grande e adoravelmente belo, estriado em delicadas cores. Apanhámo-lo incontinente e verificamos nele água marinha, salgada e gelada, com restos de uma areia fresca. Sheila o transportara para nós. Estávamos a centenas de quilômetros de uma nesga de mar, no Triângulo Mineiro, em manhã de sol abrasador, que crestava a vegetação, e em nossas mãos o caramujo que o espírito nos ofertara, servindo-se da mediunidade de Chico Xavier. O contato com tantos espíritos me ensinou que eu não passo de mais um. Muita paz e até a próxima.